E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é os prós e os contras do Moto G04. Isso mesmo, a Motorola decide colocar um zero, né, na linha, no começo, né, dos números da linha G, né, por isso que o 04, né, foi uma surpresa para mim, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando a respeito desse aparelho aqui, sobre algumas coisas aí algumas coisas que eu pensei e que eu vi alguns comentários, né? Então vocês verão ainda um vídeo falando a respeito desse aparelho em particular. Mas aqui é o vídeo de prós e contras, tá, gente? Vamos lá. Ponto positivo, ele vem com 128 GB de armazenamento, tá? Então, ponto positivo quanto a isso. Ponto negativo, mesmo sendo um aparelho de entrada, isso independente, gente, já deveria ter vindo com no mínimo 6 GB de memória RAM, mas ele veio com 4 GB de memória RAM, tá? Ainda tem a parte da memória RAM estendida? Sim, tem a parte da memória RAM estendida, que você pode colocar ainda mais 4 GB de memória RAM estendida, passando a ser 8 GB de memória RAM. Mas já deveria ter vindo no mínimo com 6 GB, minha opinião, tá? Ponto positivo, o aparelho conta com a bateria padrão do mercado hoje, que é 5.000 mAh. Sensacional. Ponto negativo, o carregador dele é de apenas 10 watts. Pelo fato dele ter os 10 watts, pode ser por causa do hardware do aparelho, tá, gente? Então por isso que colocaram um carregador de 10 watts, mas é um carregador básico, tá? Então pode demorar um pouco para carregar o aparelho. Ponto positivo, ele tem gaveta tripla para cartões. 2 cartões de operadora e um cartão micro SD. Ponto negativo, até onde eu sei, não tem atualização de Android para esse aparelho, tá? Então, esqueçam, ele vai ter atualização de segurança, que se eu não estiver enganado também, 3 anos de atualização de segurança, mas nenhuma atualização de Android, tá? Ponto positivo, como disse para vocês, apesar de ser um aparelho de entrada, ele grava vídeos em Full HD, tanto câmera traseira quanto câmera frontal, tá? Só que tudo 30 FPS. Ponto positivo é para tela. Apesar de ser uma IPS, ele tem taxa de atualização de 90 Hz, como até um aparelho de entrada, é a tela HD, né? Existem algumas características que transformam o aparelho como um aparelho de entrada, como essas que eu falei para vocês, né? 4 GB de memória RAM e uma tela HD. Mas é uma tela IPS que tem um brilho muito bom e também tem uma taxa de atualização legal de 90 Hz. Leva ponto positivo por causa disso. Ponto positivo. Eu dei o ponto negativo que ele não vai ter atualização de Android, mas ele já chega no Android 14, menos pior. E como disse para vocês, 3 anos de atualização de segurança, se eu não estiver enganado, tá, gente? Porque como foi no evento, eu não tive como anotar na hora, foi no evento assim de apresentação, né? Então eu não tive como anotar na hora, mas se eu não estiver enganado, como disse para vocês, 3 anos de atualização de segurança. Ponto positivo, ele conta com P2 e também o aplicativo de rádio FM. É um aparelho, pessoal, lembrando, vamos lá, recapitulando, esse aqui é um aparelho de entrada, tá? Se for comparar esse aparelho com outro aparelho de uma outra marca, eu posso comparar com o Samsung A05, não A05S, mas com o A05, que são aparelhos que eu considero que são aparelhos de entrada, mais voltado para aparelhos do tipo Pix e backup, tá? Aparelho principal, você pode sofrer um pouco com certas travadinhas. O ponto negativo que eu acabei esquecendo de falar é do processador. Apesar do processador ele ter uma boa performance no consumo de bateria, que ele consome bem pouca bateria, que é um Tiger T606, mas aqui o processador, parece que o gargalo aqui possa ser o processador, porque ele está dando algumas travadinhas, né? Então o ponto negativo vai para o processador em relação à performance, a certas travadinhas que o aparelho está dando, mas ele tem um ponto positivo muito bom, que ele não consome tanta bateria. Eu testei um outro aparelho com o T606, que é o Unisoc, que é o Tiger, né, que é o processador do aparelho, e se saiu muito bem, tá? Mas no caso aqui, pelo que eu mexi no aparelho, tá tendo algumas travadinhas, acredito eu que possa ser o processador, atrelado também à memória RAM, tá? E lembrando, gente, 8 GB de memória RAM, no caso, 4 GB de memória RAM física mais 4 GB de memória RAM virtual,
não melhora a performance do aparelho, tá? Para melhorar a performance do aparelho, você colocando mais 2 GB de memória RAM, acredito eu que ele se sairia um pouquinho melhor em relação aos 4 GB que tem agora o aparelho, tá? Essa é minha opinião. E o aparelho, gente, ele sai por R$ 764 reais, né? Um outro ponto positivo, que não é um aparelho que tá vindo, por exemplo, a R$ 1.000, por exemplo, né? Um aparelho de entrada a R$ 764 reais, tá bom? Tá bom, gente. Eu digo para vocês o seguinte, se vocês esperarem mais um pouco, caindo a uns R$ 500 reais, vai ficar muito bacana aí você ter esse aparelho para utilizá-lo como Pix ou backup, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!